Hoje nós vamos falar de 10 fatos curiosos a propósito do cachorro Merle. Vem comigo no caminho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário no meu canal Amigo dos Bichos, e hoje nós vamos falar dos cãezinhos Merle. Cãezinhos que há pouco tempo atrás eram tidos como lindos, maravilhosos, isso é uma questão de opinião, mas as cores não deixam ninguém indiferente, e que de uns tempos para cá têm sido cada vez mais apontados do dedo em algumas raças, como a raça Chihuahua que eu criei durante tantos anos, foi completamente descartado como se fosse um defeito grave. É mais engraçado é que um pouquinho antes dessa decisão ser tomada pelo clube de raça mexicano, que é o berço da raça, então o que vale para um vale para todos, quando vem do berço da raça, todos achavam o Merle maravilhoso, e então de repente o Merle passou a ser o cachorro a não mais se ter, enquanto em outras raças continua-se a reproduzir os cães Merle alegremente sem nenhum problema. Na medida em que você segue certas diretivas, não existe nenhum problema em reproduzir cães Merle. Vamos falar disso também. Então, primeiro fato. O Merle não é uma cor. O Merle é um padrão genético. Eu vou explicar isso. O Merle é um comportamento de cores. Vou fazer um paralelo com a cor clássica do Doberman, do Rottweiler, que é o Black and Tan. Tan com N, que é uma etimologia inglesa, essa palavra. E é o preto e fogo. Quando o cachorro é preto e fogo, ele é sempre preto de uma certa forma, e o fogo está sempre em certos lugares, nas sobrancelhas, em torno da boca, no peito, nas patas, e nem sempre o preto e fogo é preto em relação ao padrão. Existe também chocolate e tan. Então, as cores variam, o padrão continua. E para não citar só locais geograficamente precisos, como é o caso do preto e fogo, a gente pode falar também do Arlequim, que é um padrão, e as manchas são diversas, mas na medida em que elas são bem delimitadas e contrastadas, não se mistura o Arlequim com o Merle. E é um outro padrão completamente diferente. Então o Merle é um padrão genético. Nesse padrão genético, as cores de fundo mais encontradas são o preto, que dá origem ao azul Merle, e o chocolate, que dá origem ao chocolate Merle ou vermelho Merle. Segunda curiosidade, que é mais do que uma curiosidade, é uma lei fundamental, é que os cães Merle não devem se cruzar entre si. Uma vez que você respeita essa lei, não existe problema com os cães Merle. O Merle é um gene dominante, autossômico. Quer dizer que ele não é ligado ao sexo, tanto faz ele ser macho ou fêmea, ele é sempre dominante. Sendo dominante, ele se exprime, ele não pode ser portado. Uma vez que você tem um cachorro Merle, e um cachorro Merle saudável, ele é forçosamente heterozigoto, porque o Merle homozigoto, quer dizer, Merle que ele teria pego do pai e da mãe, coisa que não deve acontecer, ele pode causar problemas graves, em especial na visão e na audição. Pode gerar cachorros surdos, cachorros com problemas sérios a nível do ouvido interno, falando da audição, e falando da visão, uma série de problemas gravíssimos e que não tem tratamento. Microftalmia, agenesia ocular, catarata, atrofia retiniana, toda uma série de problemas de ordem oftálmica. E não para por aí. Então, nunca se cruza dois cães Merle. Uma vez que você tem um cachorro Merle, ele deve sempre ser cruzado com cães de cor sólida. E a partir desse momento você não tem problemas, porque o seu Merle, sendo um heterozigoto dominante para o Merle, ele mostra o Merle e ele porta uma outra coisa, um recessivo. Essa recessividade faz que 50% dos filhos dele sejam não Merle. E os outros 50% são Merle portadores do que a mãe, ou o pai, nesse caso, portariam. Então é uma genética de fácil gestão. O único cuidado a se ter é de não colocar dois cães que são Merle para reproduzir juntos. O risco existente é o que chama-se de Merle fantasma ou Merle oculto. Por exemplo, cães malhados, em que nas malhas eles são Merle. Ou seja, o cachorro ele é Merle, mas esse Merle é mascarado por outro padrão genético que esconde o caráter Merle. E a essa altura você não saberia facilmente se o cachorro é Merle. São casos raros, mas que existem. Nesses casos, ou se faz um teste genético, ou a partir mesmo dos produtos que ele possa fazer com cães que não são Merle. E aí aparece o fato de que ele era Merle se os filhotes nascerem Merle. Eu vejo isso também com cães tigrados. Você não sabe que seu cachorro é tigrado e você jura que o filhote tigrado veio de dois cães não tigrados, o que é literalmente impossível. Um tigrado vem sempre de um pai ou de uma mãe que é tigrada, já que o tigrado é um gene dominante e ele precisa existir, ele aparece, ele não pode ser portado.
Outra curiosidade, o gene Merle também interfere na coloração dos olhos do cachorro, na medida em que esse padrão, que é variável, ele pode ou não passar pela zona em que os olhos estão. Você pode ter um cão com 2 olhos claros, pela influência do Merle, ou uma heterocromia, o cachorro com um olho escuro e outro olho claro. E eles fazem bastante sucesso. Outra curiosidade, várias raças podem ter esse padrão Merle, e algumas esse padrão é considerado uma cor clássica. Vamos citar o Shetland Sheepdog, o Collie, o pastor australiano, o boiadeiro australiano, estou esquecendo um monte, o Border Collie, o Tekel. Em outras raças, essa cor existe, mas não é aceita ou é ao menos penalizada. É o caso do Bulldog francês, é o caso do Chihuahua, desde 2015 ou 2014, quando o México decidiu não mais aceitar a coloração Merle e mudou o estandarte. O estandarte da raça diz que todas as cores são aceitas no Chihuahua, e agora colocaram menos o Merle. E a partir daí, criadores que faziam Merle com uma regularidade e uma perícia incrível passaram a não mais poder fazer. Que a gente segue o que o estandarte oficial diz. Isso não impede que certos outros cartórios continuem aceitando os cães Merle. Aqui no Brasil, vários cartórios aceitam. Nos Estados Unidos, o American Kennel Club aceita o Merle, a cor Merle. E isso acontece de uma forma completamente simples, na medida em que evita-se aquele fundamento em que não se deve cruzar 2 Merle, de forma a que não exista o duplo gene Merle no mesmo cachorro. Outra curiosidade são os diferentes tons que a pelagem Merle pode assumir. Sempre dentro desse padrão, um fundo preto, várias gradações de cinza e de azul, até o branco. No fundo chocolate, várias gradações de chocolate, creme, bege, avermelhado até o branco. E isso faz uma cor marmórea muito bonita. Isso é uma questão de opinião. Tem quem goste, tem quem não goste. Mas, em todo caso, original. Outra curiosidade é que o padrão Merle, além de mudar a cor da pelagem e eventualmente dos olhos, também as mucosas e a cor das patas e do focinho. Mesmo esquema, seguindo essa variação de padrão, o cachorro pode ter uma pata de cada cor e mesmo o focinho pode ser de cores divididas. Outra curiosidade é que o Merle não é o único padrão de pelagem diferente. Existe, por exemplo, o padrão Arlequim, em que as cores são bem divididas e bem contrastantes, além do padrão Rouen, em que as cores são misturadas, bem misturadas. A título de exemplo, o Setter inglês e o Cocker para o Rouen. O Arlequim, o melhor exemplo é o Dog alemão. O detalhe também é que o Merle do Tekel é chamado de Arlequim. Mas isso é uma questão de nomenclatura, porque a genética é exatamente a mesma. Uma outra curiosidade é que o Merle pode se misturar com outro padrão. E aí nós temos 2 padrões diferentes atuando no mesmo cachorro. Eu posso dar como exemplo o Dog alemão Arlequim, que frequentemente tem algumas manchas cinzas ou marmóreas. E nesse caso é o gene Arlequim que está se superpondo ao gene Merle do cachorro. Então é isso que nós poderíamos falar sobre esse curioso padrão que é o gene Merle no cachorro, nos cães. E a título de opinião, eu criei Chihuahuas Merle durante anos lá na França. Parei quando eu vim para o Brasil. Os meus cães Merle vinham de uma linhagem que era desenvolvida por uma antiga criadora do Clos d'Athénat, que era perto de Bordeaux. E sempre estive muito satisfeito. Eu tinha um macho Merle que eu colocava com fêmeas sólidas e 50% da ninhada era de cães Merle que tinham pedigree, que eram vendidos muito bem e que eram muito bem aceitos pela clientela em geral, e eram cães muito bonitos. Não era só uma história de cor. Eram cães que tinham um estándar muito bonito. Eu tentei encontrar algumas fotos, mas essas mudanças não me ajudaram muito a encontrar minhas fotos de arquivo. Encontrando, eu volto a esse vídeo, ou eu faço um outro e coloco essas fotos. Criei também Shetland Merle, Border Collie Merle, e eu tive um Collie Merle que não reproduziu, mas era uma reprodutora que não reproduziu, só coisas que acontecem. É o que eu poderia dizer, mesclando um pouco a minha opinião com o que eu sei sobre o Merle. Não crucifiquemos os cães que mostram esse padrão muito cedo, porque é uma pena, mas é uma questão de moda ou de ausência de moda. A moda agora é o politicamente correto, então nós temos uma tendência a descartar muito fácil coisas que existem há muito tempo. E talvez essa tendência nos leve a descartar esse gene Merle como se fosse uma falha. Mas convenhamos, quantos aspectos genéticos ligados aos cães foram considerados falhas ao longo do século? Eu fiz há pouco tempo um vídeo sobre o pastor alemão branco, que historicamente sempre foi considerado, ao longo dos séculos, quase um milênio,
Foi considerado uma falha genética até que um grupo de criadores decida se investir nesse projeto e criar uma raça completa, que é o pastor suíço, hoje em dia, que faz tanto sucesso. Outras virão, e outros vídeos também. Até breve para um próximo vídeo.